Eu fui inserido em um mundo novo, incrível e hostil. Para este mundo, eu sou um troféu, apenas mais uma conquista através do poder. Poder este que impõe sobre mim sua própria linguagem, suas ideias, sua filosofia, seu conhecimento e sua verdade. Querem me forçar a aceitar uma nova identidade e decidem o que posso e o que eu não posso fazer. Determinam o que devo comer, quem eu devo adorar, quando e como devo adorar. Dispõem da minha vida como se fosse descartável. Eu sou Daniel, aquele que viveu na Babilônia, mas esta não é a minha história, é a sua. Daniel capítulo 8 é o livro que nós vamos estudar hoje, então seja você participando aqui no templo ou através do vídeo, abra a sua Bíblia porque você vai querer aprender tudo que está ali, não apenas ouvir uma informação. E enquanto você abre, algumas perguntas para a gente refletir. Por acaso você sabe o que será do Brasil no ano que vem em relação à política, em relação à economia? Quem vai ganhar as eleições nesse ano? A respeito do mundo, será que você consegue me dizer se haverá ou não terceira guerra mundial? Será que a pandemia realmente acabou? Ou talvez esse outro vírus que está vindo aí vai virar uma terceira pandemia? Você tem resposta para esse tipo de pergunta? E se você não tem resposta, você fica preocupado com essas coisas? Às vezes, sim ou não? Fica, né? A gente vive num mundo de muitas incertezas. A incerteza sobre o que vai acontecer nos leva a uma situação de não saber, muitas vezes, o que fazer. Porque a gente não sabe o que será de amanhã. Só que a vida demanda de todos nós um nível de discernimento. Para saber o que é ilusão da nossa cabeça, o que é plausível, o que é verdade, o que é engano. É por isso que hoje eu quero que você comece refletindo. Você consegue discernir mentira e verdade? A informação é crucial para quem vai para uma batalha. Se você vai para uma batalha sem saber o que você está enfrentando, isso é muito perigoso. No entanto, há informações verdadeiras que nos são úteis como a luz iluminando o nosso caminho. Mas também há informações falsas, enganosas, que são como uma sombra escondendo dos nossos olhos as armadilhas que estão debaixo dos nossos pés. A informação que ilumina, a informação que nos veda a visão dos olhos. O que pior que pode acontecer é confiar nas mentiras e desconfiar das verdades. Nós somos cheios de informações o tempo todo, o dia inteiro, 7 dias por semana. Afinal, o que é lenda? O que é fake? O que é realidade? E isso também se aplica em relação às coisas bíblicas. O que é mito? O que é lenda? Até na história, o que é mito? O que é lenda? Disse que os fundadores da cidade de Roma foram os gêmeos Rômulo e Remo. E eles foram desprezados e jogados num rio, tal qual Moisés. Mas a cestinha não afundou. E veio uma loba e os amamentou até eles serem resgatados. Isso é mito ou é realidade? Eu estou fazendo uma pergunta que eu quero uma resposta mesmo, não é retórica. O que vocês acham? É mito, é lenda ou é realidade? Lenda? Talvez uma pessoa que não creia na Bíblia pode falar, então tá. Então você está querendo que eu acredite que Nabucodonosor perdeu sua humanidade por 7 anos e viveu como um boi no pasto? Isso é realidade e aquilo é mito? Peraí, parece tudo a mesma historinha para mim. Isso pode gerar sim confusão nas nossas vidas. Por isso hoje eu quero que a gente reflita sobre o Deus da verdade e o mestre do engano. E a minha oração é que Deus esclareça a sua forma de enxergar a realidade, para que você saiba o que fazer. Vamos orar? Senhor, nós sabemos que o Senhor é o dono da verdade, que o Senhor reside toda a luz, mas nós sabemos que há trevas no nosso mundo,
e que o mestre do engano tenta fazer com que as sombras se abatam sobre os descrentes e também sobre os crentes. Nós enfrentamos essa batalha, Deus, dia após dia, mesmo que nós não percebamos. E o meu pedido, Deus, é que o Senhor abra os nossos olhos e nos faça entender a verdade revelada pelo Senhor, para que nós possamos andar no caminho reto e seguro, sem desviar, sem colocar o pé em nenhuma armadilha. Abençoa esse momento, Senhor Deus, através do Teu Espírito Santo. Fala através de mim aos nossos corações e abençoa o Teu povo que está participando, em nome de Jesus. Todos aqueles que concordam dizem amém. Então vamos lá. Daniel, capítulo 8, versículo 1. Se você não abriu, ainda dá um tempinho para você abrir. Eu vou pedir ajuda para você lendo onde está em destaque, para que todos possam participar desse texto. Amém? Podemos ir? Durante o 3º ano do reinado de Belsazar, eu, Daniel, tive outra visão depois da primeira. Nessa visão eu estava na fortaleza de Suzã, na província de Elão, em pé, junto ao rio Ulai. Antes de continuar, só para a gente estar todo mundo no mesmo patamar. Tem gente que está aqui desde o começo da série, sabe que Daniel foi sequestrado e levado para a Babilônia, andou por cerca de 1000 quilômetros a pé, e lá ele teve que aprender a cultura babilônica, a língua babilônica, por 3 anos. Estavam querendo refazer a identidade dele, deram para ele outro nome para cultuar outros deuses. Mas Daniel, mesmo sem um templo para adorar, mesmo sem um pai e uma mãe para cobrar ele de ler a Bíblia, de orar, ele se manteve firme nos caminhos de Deus. Ele aprendeu o que ele tinha que aprender, ele se tornou mais inteligente e sábio do que os outros alunos dessa faculdade da época, mas ele não abandonou a sua fé, e inclusive ele escolheu não se contaminar com qualquer coisa que representasse para ele algo pecaminoso que podia levá-lo para o caminho errado. Nós sabemos que ele chegou lá por volta da sua adolescência, mas ele não ficou apenas alguns dias na Babilônia, ele ficou lá toda a sua vida, e muitos dos acontecimentos que nós estamos vendo em Daniel, ele já não é mais um rapazinho, ele é um homem de muita idade. Quando ele foi lançado na cova dos leões, ele já não era um rapaz e nem um senhor de 40 anos, mas um senhor com cerca de 80 anos de idade. Então ele não fugiu dos leões, ele foi o anjo que segurou mesmo aqueles leões. Então nós estamos acompanhando essa história de Daniel lá na Babilônia, a maneira como ele permaneceu fiel a Deus, e estamos aprendendo com ele. No capítulo 7, nós percebemos que não está mais em ordem cronológica. O livro parou de contar uma história para começar a contar as revelações que Daniel recebeu. Capítulo 7 foi a primeira revelação. E nessa revelação, a gente viu semana passada, não vou entrar nela, ele viu algumas coisas e escreveu, porque não era para ele, era para nós. Agora no capítulo 8 ele tem uma segunda revelação antes da primeira. E dessa vez não foi um sonho, ele teve outra visão. Antes da gente continuar, essas coisas acontecem? Eu sei que tem muitas igrejas que prezam e buscam revelações, visões e sonhos. E eu me pergunto, essas coisas acontecem sim ou não? Sim, acontecem. Só que por outro lado, as grandes religiões mais novas que surgiram com revelações que não foram Deus que deu, que criaram um desvio. Então, a primeira recomendação que eu quero deixar para você é que você não deve ser um crente que fica correndo atrás de revelações e de visões. Durante Daniel, capítulo 1, quem é que teve sonho, quem é que teve revelação? Foi Daniel? Não, foi o rei Nabucodonosor. Depois, mais uma vez, foi o rei Nabucodonosor que teve um segundo sonho com uma árvore. Não foi Daniel. Quando a gente leu Daniel capítulo 6, que falou daquela mão escrevendo na parede, quem foi que teve essa visão? Belsazar e todos que estavam na festa, um ímpio teve essa visão. Daniel não teve nenhuma. Ele é chamado para interpretar, mas ele não teve sonho nenhum, nem visão nenhuma durante 70 anos. Ele não ficou atrás de revelação, ele não ficou atrás de visão. Daniel estava preocupado em ser fiel a Deus e buscar Deus aonde Deus estava, na sua palavra e no encontro diário em oração. Tem muita gente que se perde porque busca coisa errada.
Se Deus quiser nos revelar qualquer coisa, Ele revela. Ele fala. Mas correr atrás disso é correr atrás do arco-íris e se colocar num lugar muito arriscado, porque Satanás também sabe enganar e sabe encher os olhos de uma pessoa. Dito isso, olha que Daniel está tendo sua segunda visão. É outro momento e é outra visão. É importante você perceber o que há em comum entre essas duas visões, mas ainda é mais importante ainda você perceber as diferenças. Que tem muita gente que lê o livro de Daniel e chega a conclusões e interpretações erradas, porque não percebe que a visão é outra. E acha que ela é apenas uma continuação daquela que já passou. Nessa visão que nós estamos estudando hoje, era o 3º ano do reinado de Belsazar. Na visão anterior, era o 1º ano do reinado de Belsazar. E nessa visão, eu estava na fortaleza de Suzã, ou seja, na visão ele foi transportado para um outro lugar, na beira do rio Ulai. E foi lá que ele viu o que nós vamos ver daqui a pouco. Vamos lá. Versículo 3. Quando levantei os olhos, vi um carneiro com 2 chifres compridos. Para quem está desacostumado, o que eu estou destacando é porque eu quero que vocês prestem atenção, tá? O que eu quero que vocês prestem atenção? Que bicho que foi? Carneiro. E como é que ele é? Tem 2 chifres compridos. Ele viu esse carneiro em pé junto ao rio. Um dos chifres era mais comprido que o outro, embora tivesse crescido depois do outro. O carneiro dava chifradas em tudo em seu caminho para o oeste, para o norte e para o sul. E ninguém conseguia detê-lo, nem ajudar suas vítimas. Ele fazia o que queria e se tornou muito poderoso. Então nós estamos vendo aqui uma visão interessante. Para ajudar vocês, eu trouxe uma imagem. Aqui nós estamos vendo não fala bode, que ele vai estar errado, ele vai atrapalhar toda a interpretação. É um carneiro. Ele tem 2 chifres grandes, mas um é mais comprido que o outro. Tudo isso tem um significado que depois nós vamos descobrir. Esta visão de Daniel se relaciona com aquela outra primeira visão, onde ele viu 4 bestas. Qual que era a primeira besta mesmo? Quem estava aqui na semana passada? Ele viu surgindo do mar uma besta que era como um leão alado, feroz, uma besta faminta. A segunda besta que subiu do mar era como é o povo bom, nossa, estou feliz hoje, acertaram a segunda. Um urso, com 3 costelas nos dentes, e ele estava em pé de um lado só, né? Ele se levantou num lado. Então, essa visão desse carneiro, quase que eu falei bode, com 2 chifres, um mais comprido que o outro, se relaciona com a visão daquele urso. Porque o urso também está com um lado mais alto que o outro, vocês vão entender isso. Daqui a pouco eu vou explicar o que isso significa. O segundo chifre a nascer acabou crescendo mais que o primeiro. E esse carneiro, ele avançava e fazia vítimas na direção do oeste, na direção do norte, não da direção do sul. E na direção do sul, mas nunca na direção do leste. Que coisa interessante, isso vai fazer sentido daqui a pouco. Eu quero pedir que você tome muito cuidado com interpretações personalizadas. Tem gente que lê esse tipo de coisa e fala, isso significa isso significa aquilo outro, e isso aqui é isso aqui. E aí você fala, uau, que sabedoria dessa pessoa. Cuidado, porque se a Bíblia nos dá um enigma, ela mesma resolve esse enigma. Se ela não resolveu, não é você que vai resolver. Vocês estão me entendendo, gente? Se Deus falou alguma coisa por enigma, e Ele não quis falar claramente, Ele vai dar o significado. Se Ele não der, não é você que vai descobrir. Eu falo isso porque tem muita gente que se enche de orgulho para dizer, depois de centenas de anos, de milhares de anos, aonde nós tivemos gente que viveu uma vida cristã, que bota a nossa vida cristã no bolso, leva para casa, de tão dedicados e homens de Deus que foram, nunca imaginaram que aquilo ali significava. E aí chega alguém lá para o ano 1800, 1900, ou agora 2020, alguma coisa e diz, está todo mundo errado, eu sei o que isso significa. Quando você vê isso, meu querido, já desliga o vídeo e fala, desculpa. Me desculpa, a gente tem uma tradição cristã de homens e mulheres que serviram a Deus com fidelidade durante muito tempo, nenhum deles disse isso, baixa a bola, e não dê
alento, porque, como vocês sabem, nós temos um Deus da verdade, mas nós temos também um Espírito que é mestre no, completem para mim, em engano. Eu não quero que você caia no engano. Vamos continuar então a leitura. Enquanto eu observava, de repente viram, gente? O primeiro era um carneiro, agora é um bode. Surgiu do oeste, olha a direção, e atravessou a terra com tanta rapidez que nem sequer tocou o chão. Esse bode que tinha um chifre enorme entre os olhos, foi na direção do carneiro de 2 chifres que eu tinha visto em pé junto ao rio e avançou sobre ele, cheio de fúria. Vamos completar a nossa visão. Olha a imagem. O carneiro está lá. Esse carneiro, ele era forte. Ele avançou para o leste, aliás, para o oeste, para o norte, para o sul, até que ele encontrou um bode que veio correndo na direção dele, tão rápido que parecia que não estava nem tocando no chão. Essa visão desse bode com um chifre só se relaciona com a terceira besta que nós vimos na semana passada. Qual que era mesmo? Depois do urso subiu do mar um guepardo, leopardo. Quantas asas ele tinha? 4. Será que voa rápido com 4 asas? Olha que loucura. O carneiro, olha, o bode, ele vai tão rápido como um leopardo com asas, ou com 4 asas. Chifre, vocês sabem, eu já expliquei antes, é símbolo de poder na Bíblia. Chifre representa que a pessoa está tendo autoridade, está conseguindo avançar com seus planos, está tendo força para levar os seus intentos adiante. Nós falamos até de uma vaca moxa, mas eu não vou entrar nesse assunto. Vamos adiante. Chifre enorme, ou seja, foi-lhe concedido um poder enorme para esse bode, e ele avançou com uma fúria, sem nada temer, ele enfrentou esse carneiro, e vamos ver o que aconteceu. O bode atacou o carneiro furiosamente, o atingiu com um golpe que quebrou os seus 2 chifres, o carneiro ficou sem forças para resistir, e o bode o derrubou e o pisoteou. Ninguém foi capaz de livrar o carneiro do poder do bode. Está vendo? Ele não temia nada, então ele foi num ataque furioso. Imagina isso aqui como uma briga de bicho forte. A pancada é dura, dá para ouvir de longe. E o golpe foi tão forte que o carneiro não conseguiu mais se recuperar. Ele perdeu os 2 chifres, ele perdeu a força. Uma vez derrubado, ele foi pisoteado e não apareceu nenhum outro bicho para ajudar. Ou seja, o fim dele foi determinante nesse ataque desse bode de um chifre só. E vocês estão pensando, meu Deus, o que será que é isso? Vamos continuar, que nós vamos aprender. O bode se tornou muito poderoso, mas no auge de seu poder, seu grande chifre foi quebrado. No lugar dele nasceram 4 chifres proeminentes que apontavam para as 4 direções da terra. Então, de um dos chifres proeminentes surgiu um pequeno chifre, cujo poder se tornou muito grande. Estendeu-se para o sul, para o leste e em direção à terra gloriosa. Chifre significa poder. Chifre é a mesma coisa que rei, que reinos. Perceba que esse bode se tornou muito poderoso, mas no auge desse poder, o chifre foi quebrado. O poder dele foi tirado. E surgiram outros 4, em 4 direções. E daqui a pouco, de um dos 4, surgiu um pequeno chifre. A gente não pode confundir com a outra visão que a gente lembra da semana passada, porque era uma besta que não parecia com nada, talvez com um dragão, que tinha 10 chifres, e ela perdeu 3, da onde nasceu 1. Não vão confundir uma coisa com a outra, senão você vai ficar perdidinho a respeito disso. Esse pequeno chifre que aparece aqui, surgiu pequeno, se engrandeceu em direções também determinadas, sul, leste e em direção à terra gloriosa. Avançando, seu poder chegou aos céus, onde atacou o exército celestial, lançou à terra alguns do exército e algumas das estrelas e os pisoteou. Chegou a desafiar o comandante do exército celestial ao suspender os sacrifícios diários oferecidos a ele e destruir seu templo. Ao exército celestial não foi permitido reagir a essa rebelião,
Portanto, o sacrifício diário foi interrompido e a verdade derrotada. O chifre teve êxito em tudo o que fez. Antes da gente entrar no significado da visão, que daqui a pouquinho vai aparecer, eu quero gastar um tempinho com você aqui, para mostrar que Daniel teve uma visão espiritual, uma visão sobrenatural. Coisas que talvez possam ter acontecido com você. Eu me lembro quando eu era criança, eu tive um sonho que não foi só um sonho, foi uma mensagem de Deus para a minha vida. Eu sei de irmãos aqui da igreja que também, às vezes na hora do sono, isso não acontece toda hora, tá? Mas cada um conta uma história aí, de coisas que viu, de luta que enfrentou em oração. Essas coisas acontecem, não são comuns, é por isso que são sinais, são coisas de vez em quando. Isso acontece. É uma visão espiritual. E nessa briga que acontece entre bode, entre carneiro, quando chega aqui no versículo 10, já não é mais um problema entre um bode e um carneiro, porque o negócio começa a invadir as regiões celestiais. De repente não é mais uma briga entre bichos, de repente é uma batalha espiritual. Se esse bode carneiro, como eu imagino que vocês já desconfiam, representa poderes, reinos e reis, a gente não pode achar que os embates entre eles, entre poderes no nosso mundo, é uma coisa do nosso mundo só. Não é. As lutas e disputas entre os poderes humanos têm contornos espirituais. As disputas pela cadeira de presidente, de senador, de deputado estadual, federal, aqui no nosso país, tem contornos espirituais, não é apenas uma coisa da vida humana, só com implicações para a nossa vida cotidiana. Tudo isso tem implicações espirituais. A ascensão de certos personagens ao poder implica em opressão religiosa, perseguição e sofrimento, especialmente para o povo de Deus. Perceba que antes era um problema de bicho, mas agora está dizendo que ele atacou o exército celestial, que ele pisoteou as estrelas. Nós sabemos que isso tem a ver com o povo de Deus. Suspendeu os sacrifícios diários oferecidos no templo. E o povo de Deus não conseguiu resistir, não foi permitido resistir, até o sacrifício foi interrompido durante um tempo. Você consegue perceber as implicações quando nós votamos, quando nós participamos de movimentos? Não é apenas um movimento, não é algo apenas com implicações sociais, é algo com implicações espirituais. Eu queria que você expandisse a sua compreensão das coisas. Vocês estão comigo, pessoal? Estou falando muito difícil. Amém? Quando você escolhe um prefeito, quando você dá o seu voto, é algo seríssimo que você está fazendo, porque está desenrolando uma história que tem contornos e implicações espirituais e muitas vezes consequências para o povo de Deus. Daqui a pouquinho, quando der a interpretação da visão, vocês vão entender com mais clareza. E essa guerra desse bode não era apenas contra o povo de Deus, mas também uma guerra contra a verdade. Dá uma olhadinha ali. Portanto, o sacrifício diário foi interrompido, e vocês completam, e a verdade derrotada. A verdade foi derrotada. Por que o povo de Deus é perseguido em vários continentes? Porque são o povo que prega a verdade. Já quem serve Satanás não ama a verdade. Portanto, precisa calar a verdade. Precisa perseguir a verdade. No caso aqui, a verdade foi calada, enquanto a mentira recebeu um megafone. Mesmo que a verdade seja calada aqui na terra, ela permanece triunfante no céu. Mesmo assim, muitas vezes é pisada aqui na terra sim. Eu vou dar um exemplo para vocês. Vocês já devem ter visto falar, é uma guerra de narrativas. Já ouviram falar isso no jornal? Fulano é uma narrativa, isso é uma narrativa. O povo fica batizando as coisas com nome novo. O nome certo disso não é narrativa, é mentira. Quando você cria uma história que não é expressão da realidade, para explicar uma realidade, você está criando uma mentira, uma falsidade, uma especulação. E hoje nós vivemos numa guerra de narrativas. A verdade cai antes do mal prevalecer.
A verdade precisa ser calada antes do mal prevalecer. Isso me deixa preocupado porque eu vivo num mundo onde a gente não sabe mais o que é a verdade. Coisas que eram simples de falar e fazer, dizer sim ou não, não são mais tão claras. Como, por exemplo, um remédio funciona ou não funciona? Fácil, testa em 10 mil pessoas e diz quanto funciona. Já não é tão simples de conhecer a verdade. Porque nós temos gente dizendo uma coisa, gente dizendo outra coisa, outra que é extremamente o oposto. E a gente fica dizendo, quem tem a verdade? A verdade cai antes do mal prevalecer e nós vivemos num mundo de guerra de narrativas, guerra de mentiras, e nós precisamos aprender a discernir o que é mentira e o que é verdade. Eu espero te ajudar nisso nessa noite. Vamos avançar. Então ouvi 2 seres santos conversando entre si. Um deles perguntou, quanto tempo durarão os acontecimentos dessa visão? Até quando a rebelião que causa profanação impedirá os sacrifícios diários? Até quando o templo e o exército celestial serão pisoteados? O outro respondeu, levará 2.300 tardes e manhãs, então o templo será restaurado. A situação que aquele bode criou era uma situação tão insustentável que os seres espirituais que estavam participando da visão de Daniel conversaram entre si, perguntando, meu Deus, que coisa ruim. Quanto tempo vai durar esse negócio? Que hora que acaba? Até quando o povo de Deus vai ser pisado? Até quando o templo vai ser profanado? Até quando eles vão pisar onde não deviam pisar e vão colocar coisas no lugar onde não devia estar? Até quando eles vão colocar impureza no lugar onde devia haver apenas santidade e pureza? Por 3 vezes a pergunta é feita e não fica sem resposta, pois aquele respondeu 2.300 tardes e manhãs. O que significa 2.300 tardes e manhãs? Você me quebra, poxa. Eu queria que eles tentassem falar 1 ano, cada tarde de manhã deve ser um mês. Gente, a gente sabe isso desde o começo, né, da Bíblia. Gênesis capítulo 1, houve tarde e manhã, primeiro dia. 2.300 tardes e manhãs significam cerca de 6 anos e 4 meses. Um pouquinho menos que 6 anos e 4 meses. O próprio anjo deu uma data limite para aquele negócio. Então isso nos ajudará a entender. Vamos avançar mais um tiquinho. Enquanto eu, Daniel, tentava entender o significado dessa visão, alguém que parecia um homem parou diante de mim e ouvi uma voz vinda do rio Ulai gritar, Gabriel, a este homem o significado da visão. Quando Gabriel se aproximou de onde eu estava, fiquei tão aterrorizado que me prostrei com o rosto no chão. Ele disse, filho do homem, você precisa entender que os acontecimentos da visão se referem ao tempo de fim. Para você que sente dificuldade de entender a Bíblia, ok? Para você que às vezes lê e não entende, eu queria que você se sentisse muito bem acompanhado hoje. Nós estamos falando aqui do Daniel, reconhecido por Nabucodonosor como aquele que tem o espírito dos deuses e conhece todos os mistérios. Aquele que foi chamado pela rainha mãe para ajudar o rei Belsazar, e foi dito a respeito dele, o espírito do Deus vivo vive nele, e ele sabe interpretar visões e sonhos, não há nada que não lhe seja revelado. Vocês lembram? O próprio Belsazar deu para ele um manto púrpura e o 3º lugar no reino, porque ele disse o que as palavras escritas na parede significavam. Daniel, aquele que orou, e Deus deu para ele o sonho que o rei sonhou, e o significado do sonho, tem uma visão e não consegue entender. Como nós. Às vezes lemos um texto bíblico e não conseguimos entender. Ele tentava entender, mas não conseguia. O próprio Daniel, aquele grande revelador de mistérios, não estava conseguindo. Isso demonstra, meus irmãos, que nós devemos sim ter humildade diante da palavra de Deus e não o orgulho, não a arrogância de achar que nós sabemos tudo, que nós entendemos tudo, que a nossa visão é clara, que o nosso jeito de entender é melhor do que o outro jeito de entender.
humildade. Daniel não teve nenhum tipo de vergonha de colocar a realidade. Eu não estava conseguindo entender o que eu estava vendo. E ele precisou de ajuda. E é aqui que entra a parte gostosa do negócio. Porque ele precisou de ajuda e ele recebeu a ajuda. Foi dito, uma voz disse: "Oh, Gabriel, explica para ele o significado da visão." O próprio Deus está mandando o anjo Gabriel explicar para que ele consiga entender. Antes da gente entrar desse lado, eu queria te pedir mais uma vez para você tomar muito cuidado com interpretações personalizadas. Essa semana, estudando o livro de Daniel, acabei chegando num site de um teólogo, de um exegeta, dando as interpretações para as bestas do capítulo 7. E ele disse que aquele urso, que tinha 3 costelas no dente, significava cada costela uma guerra. A primeira costela, a Primeira Guerra Mundial. A segunda costela, a Segunda Guerra Mundial. E a terceira guerra? A terceira costela, a terceira... vocês entenderam. Eu me pergunto, de onde que ele tirou isso? Porque eu poderia ler e falar, não, a primeira costela foi a primeira pandemia. A segunda foi a segunda pandemia. E no ano que vem tem uma terceira. Não gostei da sua interpretação. Cuidado, meus queridos, com gente que pega um texto de mistério e coloca lá o significado. Não é assim que funciona. Quando Deus ensina uma coisa, significa uma coisa, não 30, não as coisas da sua cabeça. Eu ouvi falar de um pastor não muito longe da gente, aqui na cidade de Campinas, que abriu em Apocalipse e começou a falar das 12 portas do Apocalipse. Essa porta é a porta da bênção, essa porta significa isso, essa porta significa aquilo outro. Eu me pergunto, de onde o senhor tirou isso? E a resposta é da cabeça. E olha, qualquer um de nós está sujeito a esse tipo de engano, basta a arrogância crescer. O grande pregador George Whitefield, no auge do seu ministério, teve um filho e acreditou que recebeu uma revelação de Deus, que aquele menino ia ter o ministério da palavra mais forte do que ele, e o batizou por conta disso de John Whitefield, ou Whitefield. John morreu com 4 meses. Depois que ele já tinha dito que aquele menino ia ser como João Batista. George Whitefield foi humildemente depois e escreveu: essa situação serviu para eu me aprender a me humilhar, pedir: Deus tenha misericórdia de mim, para eu falar só a tua verdade, não o que eu imagino. Nós temos a tendência de projetar em Deus o que a gente quer que Ele faça, ou então de colocar na palavra os significados e nos achar inteligentes. Estamos cheios de profetas que apresentam profetadas, que dão interpretações, previsões, que não foi a intenção de Deus quando deu a visão. Estão falando que Deus disse isso quando Deus disse aquilo. E eu tenho pena dos que acreditam, porque ao invés de estarem andando na luz, estão se conduzindo por uma sombra. Bom, eu espero que vocês estejam prestando atenção. E eu vou dar um segredo para vocês interpretarem a Bíblia de vocês. A Bíblia interpreta a Bíblia. Se Deus colocou um mistério na Bíblia e não interpretou, fica tranquilo. As coisas ocultas pertencem a Deus e as reveladas pertencem a nós. Não especule, porque se Ele quisesse falar, Ele teria falado. Não especule. Um dia você vai conhecer esse mistério, mas não agora. Então nós devemos entender que é assim que acontece. O anjo foi enviado para explicar. E isso é maravilhoso, porque se você também não está entendendo, a palavra de Deus nos diz que Deus, através do seu Filho Jesus Cristo, nos enviou um Consolador, nos enviou um Espírito da promessa que nos leva ao pleno entendimento da sua verdade. Quem tem Jesus Cristo tem a vida e recebe dele o Espírito Santo para entender. Então, se você quer entender, se você precisa de sabedoria, busque em Deus, que dá condições para você entender, sim, porque aquele que bate na porta, como falaram hoje, a porta é aberta, aquele que busca, ele recebe, ele vai encontrar.
Então busca no Senhor ser cheio do Espírito, ser cheio de discernimento, cheio de entendimento. E eu lhe garanto, Deus vai se deixar achar por você. E vai dar clareza para você ler a palavra dEle. E entender a palavra através da palavra. Não através de um profeta, não através de um iluminado por aí. Porque aqui iluminado é a palavra de Deus. O pastor que prega é apenas um servo. O líder da igreja é apenas um servo. E se ele se acha mais do que isso, comecem a desconfiar dele. Porque já está no caminho muito perigoso para quem o segue. Toma cuidado. Os servos de Deus têm uma ajuda santa espiritual para entender as coisas espirituais. Se você é um servo de Deus, você tem e terá. O próprio Gabriel, que assiste diante de Deus, recebe ordens para vir explicar. E olha só a situação, quando o anjo chegou perto de Daniel para explicar as coisas para ele, como é que ele fez? Como é que ficou? O que aconteceu? Leia para mim. Qual é que foi a reação do menino? Um menino de 80 anos, tá, gente? Como é que ele ficou? Hoje está cheio de gente que diz, meus queridos, eu estou vendo um anjo de Deus aqui. Está vendo porcaria nenhuma. Daniel viu e caiu no chão, ficou aterrorizado. Quando a gente olha para a Bíblia, quando Deus aparece de alguma maneira ali, um anjo, um enviado do Senhor, um mensageiro, diante dos servos do Senhor, como é que eles ficam? Vou morrer, desesperados, às vezes sem forças. E aí tem gente vendo um anjo todo dia, o tempo todo. Me desculpa, eu não sei que tipo de anjo é esse que você anda vendo, porque quando eu olho para a Bíblia, a reação é aterrorizante. As pessoas ficam estupefatas, de olhos abertos, elas não ficam plenas e completas ali, entendendo o que está acontecendo. Há um peso dessa presença santa do lado de uma pessoa pecadora. Nós temos que entender que é assim. O Daniel ficou aterrorizado, não conseguiu ficar de pé, prostrou-se com o rosto no chão. E então o anjo disse para ele, filho do homem, você precisa entender que os acontecimentos da visão se referem ao tempo do fim. Eu comecei esse sermão perguntando para vocês como discernir o que é mentira do que é verdade. E a primeira resposta que eu quero que você grave no seu coração, talvez escreva aí no seu papelzinho, no cantinho da sua Bíblia. A verdade é a revelação de Deus, a mentira é a astúcia do inimigo. Para entender, aprender a discernir mentira e verdade, entenda, verdade vem de Deus. Vem de Deus exclusivamente. Mentira é a astúcia do inimigo. Você não vai procurar entender as coisas de Deus nos lugares errados. Não é um iluminado que vai te contar, é o próprio Deus, através da sua palavra, que foi aberta em Gênesis e fechada em Apocalipse, com uma maldição. Maldito aquele que tiraram a palavra e maldito aquele que acrescentar uma palavra. Então toma cuidado, porque é em Deus que há verdade, nele há luz. Mas toma muito cuidado com a divina revelação do inferno, capítulo 1. A divina revelação do inferno, capítulo 2. A divina revelação nossa, ele já foi no céu, foi no inferno. E teve divinas revelações que não estão escritas no livro que Deus deu para a gente. Desculpa. Desculpa, eu vou ficar com a palavra de Deus, escrita por profetas de Deus, cheios do Espírito de Deus, que foram instrumento de instrução de homens e mulheres de Deus ao longo de mais de 2000 anos. Esse é o fundamento. Essa é a doutrina. Nós não andamos atrás de novas revelações. Amém, meus irmãos? Por favor, guardem isso e compartilhem isso com outras pessoas, porque tem gente caindo em armadilhas. Tem gente lendo fugiu o livro, lendo Oséias, capítulo 6, e acreditando que deve adulterar, porque lá diz, vai, toma uma mulher, adúltera, e adultera com ela. Está escrito adúltera, mas ele leu adultera com ela. E os outros vão e adulteram, assim, com o pastor, porque o pastor falou que está na Bíblia, e mostrou na Bíblia, ele leu, mas está mesmo. Vamos lá, então. E eu não estou mentindo. Passou no Fantástico há muito tempo atrás. Primeira coisa, para discernir o que é mentira e o que é verdade. A verdade é a revelação divina, é de Deus. A mentira é a astúcia do inimigo. Então procura em Deus e nos instrumentos que Deus te deu, como a sua palavra. E a oração, e as disciplinas. É em comunhão com Deus que você vai encontrar direção para o seu caminho, seja qual for a dificuldade que você está enfrentando. Como é que anda a sua leitura da palavra?
Você lê a palavra procurando respostas para suas perguntas, instrução para suas demandas, como pai, como mãe, como homem, como mulher, como marido, como esposa, como filho, como cidadão, como eleitor. Leia a palavra de Deus buscando essas instruções e a luz vai brilhar para você e você vai entender. Mas não busque em outro lugar. Segundo ponto, nós precisamos entender as referências. Como eu disse para você, tem gente que pega uma referência e fala que isso aqui se refere àquilo ali, mas está errado. O próprio Gabriel disse para Daniel, filho de homem, você precisa entender que os acontecimentos da visão se referem a quê? Então a referência precisa estar correta. E Deus nos dá a referência, graças a Ele. Tempo do fim, Ele diz aqui. Tem muita gente que lê isso e fala, com certeza está falando da grande tribulação, está falando dos últimos dias. Gente, eu queria que você ampliasse a sua ideia de tempo do fim, tá? O tempo do fim é mais comprido do que você pensa. Tá? É muito mais comprido do que você pensa. Porque no Novo Testamento, autores já diziam, nós já estamos nos últimos dias. E era quando isso? Século I, já passaram mais 2000 anos, multiplica por dias e você sabe quantos são os últimos dias. Eles diziam isso quando o Novo Testamento estava sendo escrito, já estamos nos últimos dias, e a gente fica pensando, os últimos dias ainda estão por vir. Não, meu querido, nós já estamos no tempo do fim. E essa visão que Daniel teve se referia a um tempo além do dele, mas que já inaugurava essa última etapa da história humana que nós estamos vivendo nos nossos dias. Vamos adiante. Enquanto ele falava, está vendo o povo que vê hoje? Se não desmaiar, não acredito. E caí com o rosto no chão. Gabriel me despertou com um toque e me ajudou a ficar em pé. Então ele disse, estou aqui para lhe contar no tempo da ira, pois aquilo que você viu se refere ao... Ok. Então vamos estudar um pouquinho o contexto histórico de Daniel. Daniel tem uma visão que é para além dos seus dias no decorrer da história. Essa visão se refere a acontecimentos que iam acontecer cerca de 300 anos depois de Daniel. Então, para a gente entender, nós que estamos no ano 2022, precisamos entender que esses acontecimentos já se concretizaram há cerca de 2.200 anos atrás. Sério, pastor? Você não precisa ficar preocupado com o bode, não, ele já foi. Já foi, você está preocupado com outro bode, mas vamos lá. Vocês conseguem entender isso aqui? Olha, passou muito tempo, quase 2.500 anos, em que ele teve essa visão, e essa visão era para um período. Eu vou mostrar para você que tudo se encaixa perfeitamente. Vamos lá. Versículo 20, me ajudem. O carneiro com 2 chifres representa os reis da Média e da Pérsia. Quando Deus dá um mistério, Ele revela o mistério. Não é o que você imagina, não é o carneiro não é, sei lá, o islamismo, o comunismo. Você não pode dizer isso, porque o próprio anjo disse o que é. E é isso aqui, pronto, acabou. É a Média e a Pérsia. E é interessante, porque o primeiro rei depois de Belsazar foi um tal de Dario. Mas depois dele subiu um maior do que ele, que não era Medo, mas era persa, Ciro. Vocês estão acompanhando? E ele avançou com um império muito mais do que Dario. Ok, vamos adiante. É esse chifre que nasceu depois e era mais comprido. Vamos ver o bode. O bode peludo representa o rei da Grécia, e o grande chifre entre os olhos dele representa o primeiro rei do Império Grego. Os 4 chifres proeminentes que aparecem no lugar do chifre grande mostram que o Império Grego se dividirá em 4 reinos, mas nenhum deles será tão grande quanto o primeiro. Como eu disse para vocês, tudo isso já aconteceu. Quando é que o Império Grego avançou pelo mundo? Antes da vinda de Jesus Cristo. Tudo passado, mas para Daniel ainda era futuro. E olha, gente, eu fico impressionado como é que um anjo vem e dá com tantos detalhes coisas que iriam acontecer ainda. Isso é no mínimo impressionante.
A gente, para entender o discernimento entre mentira e verdade, devemos buscar a revelação de Deus na sua palavra, fugir das astúcias do inimigo. Devemos entender as referências. E terceiro, devemos buscar a revelação divina e desprezar a especulação humana. Calvino dizia assim: eu falo quando a Bíblia fala, eu calo quando a Bíblia cala. Se a Bíblia me fala, eu sei. Se ela não me fala, eu não sei. Quando é que o Senhor Jesus Cristo vai voltar? Não sei. Não sei. Por quê? Porque ele guardou isso para si, não compartilhou nem com o filho. Como é que eu vou saber? Cuidado com quem marca a data, porque sempre erram. Então nós não especulamos, nós buscamos a revelação divina. E aí o texto está dizendo que esse carneiro de 2 chifres é uma coisa só, Média e Pérsia. O bode peludo é uma coisa só, os reis e o reino da Grécia. O chifre grande e pontudo representa o primeiro rei da Grécia, ou do Império Grego, Alexandre o Grande. Eu já falei para vocês que ele morreu jovem, sem deixar herdeiros. Os 4 chifres representam os generais que dividiram o reino de Alexandre entre si, porque Alexandre morreu jovem e não deixou herdeiro. Então o reino foi dividido. E ficou, Ptolomeu ficou com o Egito, Seleuco ficou com a Síria, Antípater ficou com a Macedônia e Filétero ficou com a Ásia Menor. Isso aconteceu e é história, assim como ele viu na revelação. Agora eu vou dar para vocês alguns detalhes não muito conhecidos sobre Alexandre o Grande e os judeus. Alexandre saiu mesmo como um bode sem tocar no chão, muito veloz. Ele enfrentou por várias vezes os exércitos medos e persas, Dario IV, e ele tinha um exército muito menor. A grande batalha que quebrou os chifres da Média e da Pérsia foi a batalha de Isso. E na batalha de Isso, ou de Isso, não sei como é que é o nome dessa cidade na época, ele foi enfrentar com cerca de 40 mil homens, um exército de mais de 100 mil homens. Vocês conseguem imaginar, gente? É quase 3 ou 4 para 1. E você sabe o que aconteceu nessa batalha? Eu gosto dessas coisas. Ele venceu. Alexandre o Grande, com um exército de menos de 40 mil pessoas, venceu um exército de Dario Persa com mais de 100 mil soldados. Dario IV, que comandava esse exército, fugiu tão desesperado de medo do golpe que ele levou, que ele deixou para trás a sogra, a mulher e as filhas. Depois ele teve que pagar um resgate para tê-las de volta. Você está louco? O negócio foi feio, foi uma pancada, que depois dessa pancada, todas as outras batalhas Alexandre ganhava. E ao invés de ir direto conquistar a Pérsia, ele resolveu descer e conquistar ali as margens do Mediterrâneo. Então ele cercou a cidade de Tiro, demorou um tempo, ele conquistou a Tiro. E antes dele conquistar Gaza, ele mandou mensageiros até Jerusalém pedindo ajuda, pedindo dinheiro, pedindo mantimentos, porque se desse mantimentos para ele, ele ia poupar a cidade. O sumo sacerdote, que era o líder de Jerusalém na época, disse: nós juramos lealdade ao rei Dario da Pérsia. Nós juramos em nome do Senhor Deus vivo, nós não podemos quebrar o nosso juramento. Então Alexandre falou: calma que daqui a pouco eu chego aí. E aí ele venceu Gaza e desceu com seu exército para avançar sobre Jerusalém. O sumo sacerdote botou todos os judeus para orar e buscar ajuda em Deus. Isso não está na Bíblia sua, porque aconteceu num período interbíblico. Isso está em livros de história, especialmente de um judeu que foi... fugiu a palavra. Ele viveu na mesma época de Jesus, Flávio Josefo. Ok? E ele conta essa história de que eles oraram, buscaram ajuda e Deus deu uma direção para o sumo sacerdote. Manda todo mundo vestir roupa de festa. Você coloca a roupa de sumo sacerdote da cor tal, que é aquela que Arão usa. Abram as portas da cidade, façam festa e vão receber o rei grego, Alexandre o Grande. Quando o sacerdote estava vindo se encontrar fora da cidade com Alexandre o Grande, olha a cena. Alexandre o Grande, quando viu aquele homem, veio e se prostrou diante dele.
Os amigos, ele fala, cara, eu nunca vi esse cara se prostrar diante de ninguém, o que está acontecendo aqui? Chamou ele de canto, por que você se prostrou diante dele? Você está adorando ele como um Deus? Não, eu não estou adorando ele como Deus, mas o Deus que ele representa. Porque antes de eu sair da Grécia, eu tive um sonho, e nesse sonho um homem com aquela roupa dizia que eu ia ter sucesso na minha empreitada. E quando eu vi ele, eu reconheci, foi esse cara que apareceu. Vocês estão acompanhando, gente? Que loucura, é de arrepiar, não é? Ele veio, o sumo sacerdote levou ele para o templo, abriu em Daniel capítulo 8, versículo 20, e disse, Alexandre, pode continuar a tua luta, porque você é o bode peludo que vai destruir a Pérsia. E ele viu aquilo ali escrito e falou, caramba, o Deus de vocês já tinha dito isso, que coisa impressionante. O sumo sacerdote falou para ele, por favor, quando você se tornar imperador de todo esse reino, quando você conquistar suas vitórias, nos dê autorização para continuar servindo o nosso Deus. Ele, feito. Dê autorização para todos os judeus espalhados no Império Médio-Persa também a adorarem a Deus. Feito. Por que havia sinagogas em todas as cidades gregas? Porque Alexandre o Grande, com a sua própria voz, deu autorização para os judeus continuarem adorando o Deus vivo. 7º ano, nós temos que deixar a terra descansar. Nos poupe de pagar impostos no 7º ano. Ok. Isso tudo explica o crescimento dos gregos, da língua grega, para que o evangelho chegasse no momento certo e pudesse alcançar o mundo inteiro falando uma língua só. Absurdo isso que aconteceu. Eu amo estudar história para ver o dedo de Deus nos mínimos detalhes. Eu vou continuar. Aliás, o tempo está passando. No final de seu reinado, quando o pecado estiver no auge, subirá ao poder um rei feroz, mestre de intrigas. Ele se tornará muito forte, mas não por seu próprio poder. Causará terrível destruição e terá êxito em tudo o que fizer. Destruirá líderes poderosos e devastará o povo santo. Será um mestre do engano e se tornará arrogante. Destruirá muitos sem aviso. Chegará a enfrentar na batalha o príncipe dos príncipes, mas será quebrado, embora não por força humana. Então, quando é que isso aqui aconteceu? No final do reino grego. Depois que Alexandre morreu e o reino foi distribuído entre os 4, de um desses 4 iria surgir um rei que nem era tão importante, mas que iria sim se tornar feroz e grandioso. E foi exatamente isso que aconteceu. Da linhagem dos Seleucidas, na Síria, um subiu ao trono apesar de não ser o filho mais velho. Um subiu ao trono usando de intrigas. O seu nome é Antíoco Epifânio, ou Antíoco IV. Esse rei grego foi um homem que trouxe muito sofrimento para os judeus, diferente do que Alexandre o Grande tinha feito no começo. Apesar de ter começado pequeno, ele teve grande força, porque conseguiu vencer até mesmo o Egito. E depois se voltou em direção a Jerusalém para oprimir. Ele colocou a sua raiva, o seu ódio no povo judeu. E ele fez coisas absurdas no templo de Israel. Caso vocês não saibam, ele entrou lá, consagrou o altar do Deus vivo ao Deus Zeus. Não satisfeito, mandou trazer um porco e imolou um porco lá. Não satisfeito, mandou todo mundo participar do sacrifício comendo a carne do porco. Sacerdote, sumo sacerdote, quem não obedeceu, morreu. Depois ele proibiu fazer sacrifícios para o Deus vivo. Erigiu um altar a Zeus, um símbolo de Zeus dentro do templo de Jerusalém. E proibiu de adorar lá fora, aqui dentro, só podia matar porco dali em diante e sacrificar porco. Como isso é tido por Daniel como a grande desolação, a abominação que traz desolação. O povo ficou muito triste de ver isso acontecendo. E procuraram viver nos cantos mais isolados. A religião judaica passou por um momento de grande humilhação, vendo tudo aquilo acontecer. E eu pergunto para vocês, quanto tempo isso durou?
Quem é esperto? Quanto tempo será que isso durou? Eu não estou com pressa, não. A gente vai embora lá para nós. 6 anos e cerca de 4 meses. O texto diz que ele morreu, mas não foi por força humana. De fato, ele estava tentando conquistar a Babilônia e ficou doente e morreu. Morreu do nada. Ninguém matou, não foi na batalha, nem nada disso. Vamos adiante. Versículo 26. Essa visão das 2.300 tardes e manhãs é verdadeira. Guarde, porém, a visão em segredo, pois esses acontecimentos só ocorrerão depois de muito tempo. Então eu, Daniel, fiquei abatido e doente por vários dias. Depois levantei-me e voltei a tratar os negócios do rei, mas a visão me deixou muito perturbado e não consegui entendê-la. Por que ele não conseguiu entendê-la? Porque a visão não era para a época dele. A visão era para os judeus que iriam enfrentar essa época. E aí tem alguns detalhes que vocês não sabem a respeito do final dessas 2.300 tardes e manhãs. Um sacerdote chamado João Hircano teve 3 filhos e ele resolveu enfrentar essa afronta da religião judaica. E eles começaram a lutar e pegar em armas para expulsar os gregos do templo, para reconquistar a cidade de Jerusalém. E mesmo sendo poucos, Deus foi dando para eles forças, e eles conseguiram expulsar os gregos do templo, e fizeram uma festa conhecida como Festas das Luzes. Vocês já devem ter ouvido falar em Hanukkah, ou Chanukah, já ouviram falar? É uma festa que os judeus fazem até hoje, que significa dedicação do templo. O templo foi rededicado a Deus no final dessas 2.300 tardes, e eles voltaram a servir o Deus vivo. Aliás, tudo isso precisava acontecer, porque havia uma profecia que dizia que o servo do Senhor, o Messias prometido, iria ser recebido no templo. Iria aprender no templo, iria pregar no templo, no santuário do seu pai. Então, tudo isso é verdade e se tornou realidade ao longo da história. O Hanukkah nasceu nessa rededicação e aconteceu cerca de 165 anos antes de Cristo, na época da liderança dos Macabeus. Se você já ouviu falar, é isso aqui que aconteceu. Você consegue discernir quem te fala a verdade e quem te fala a mentira? Você é esperto o suficiente para isso? Eu quero propor para vocês um enigma, rapidinho. Primeira vez que alguém me apresentou esse enigma, eu que achava que era inteligente, descobri que eu era burro. Imagine 2 portas. Elas são idênticas, não tem nada de diferente nas duas. Mas uma porta é vida, a outra porta é morte. Você não sabe qual é qual, mas guardando cada uma das portas tem um guarda. Outro detalhe que você precisa saber: um desses guardas só fala a verdade, o outro guarda só fala a mentira. Ok? Os 2 guardas sabem qual é a porta certa e qual é a porta errada. E você tem direito a fazer uma pergunta para um dos guardas e descobrir qual porta você deve entrar. Vocês têm 30 segundos. Não é loucura? Quando me fizer essa pergunta, eu falei, mas e se eu fizer a pergunta para o cara mentiroso, ele vai mentir. E se eu fizer para o outro que fala a verdade e achar que ele está mentindo? E agora? A resposta da charada é a seguinte. Você chega em qualquer um dos guardas e pergunta, se eu perguntar para o outro guarda qual é a porta da morte, qual ele vai me apontar? Conseguiu acompanhar? Porque se ele perguntar para quem fala a verdade, o cara vai falar a verdade para ele. Aquele vai dizer que essa que é a certa, que é a errada. Pode entrar, né? Você vai entrar. Se você perguntar para o mentiroso, chegar para o mentiroso e perguntar, se eu perguntar para o outro que fala a verdade, qual é a porta errada, qual que ele vai dizer? Ele vai apontar qual? A errada. Porque ele vai mentir. Então assim você tem um fiel. Acharam muito difícil, gente?
Depois você chega em casa, você desenha. E aí você chega e faz essa pergunta, sabendo que aqui está a porta certa e aqui está o guarda que fala a verdade. E aí você vai chegar nessa conclusão que dá para descobrir com uma pergunta para um dos guardas. Mas se vocês acharam difícil, deixa eu piorar muitas coisas para vocês. No mundo nós temos infinitas portas. Nós temos infinitos guardas, nós temos infinitos discursos, dizendo para a gente, entre por aqui, isso vai te fazer feliz, isso aqui é o certo, isso aqui é a verdade, isso é o que nós precisamos, isso é o que nós não precisamos, esse cara é do diabo, esse cara é de Deus, nós precisamos de fulano no trono, nós precisamos de ciclano, nós precisamos dessa ideologia, nós precisamos dessa nova política econômica, nós precisamos disso, nós precisamos daquilo, e cada um tem um discurso dizendo, essa é a porta da felicidade, essa é a porta do futuro, mas o que vocês muitas vezes não podem deixar de perceber, é que são vozes que não vêm de Deus, e não falam a verdade, são vozes influenciadas pelo mestre do engano. Tome muito cuidado, porque nós estamos cheios desse tipo de coisa, desse tipo de discurso. E quando se repete uma mentira, muitas vezes, ela começa a se tornar plausível. Ela começa a parecer verdade. Está todo mundo dizendo isso há 10 anos, 15 anos, 20 anos. Deve ser, mas não é. E é por isso que Deus deixou registrado para nós o que há de acontecer e o que nós devemos fazer. Nós devemos permanecer fiéis ao Senhor Jesus Cristo e à sua palavra até a morte. Essa é a nossa verdade. Nós devemos agir com esse tipo de sabedoria. Abra sua Bíblia em Isaías 46, versículo 9 e 10. E aí a gente vai terminar com a leitura desse texto. Isaías 46, versículo 9 e 10. Acompanha na sua Bíblia, que eu não coloquei aqui no slide. Então, por favor, você que está em casa também, abre lá. Isaías 46, versículo 9 e 10, a minha versão, nova versão transformadora, um pouquinho diferente da tua. Mas olha que coisa absurda. Que coisa interessante. Amém? Posso ir? Lembrem-se do que fiz no passado, pois somente eu sou Deus. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. Só eu posso lhes anunciar desde já o que acontecerá no futuro. Todos os meus planos se cumprirão, pois faço tudo que desejo. Qual é a voz que você deve ouvir? A voz daquele que governa a história, que fala o que vai acontecer antes de acontecer, e assim acontece, por causa dos seus propósitos que não podem ser frustrados. Essa voz deve encher o seu coração. Essa voz deve dirigir as suas decisões, as suas ações e as suas reações. A Bíblia diz que todos os nossos dias foram escritos e estão determinados antes de um deles sequer existir. Se você ouvir a voz do engano, você vai ficar com medo, você vai ficar angustiado, você vai ficar aflito, você vai ficar desesperado, seja por problemas pessoais, seja por problemas coletivos. Meus irmãos, tantas vozes nos deixam preocupados, mas nós que conhecemos a verdade sabemos que o mundo caminha para os seus últimos dias, sim, mas nós caminhamos para um novo mundo, um novo céus, uma nova terra, uma nova realidade. Nós não estamos caminhando para o nosso fim, nós estamos caminhando para uma nova realidade onde não haverá mais dor. A palavra de Deus nos ensina que esse mundo caminha para a destruição, que a humanidade convulsiona, que falam coisas vãs, que a sua sabedoria é loucura, mas também diz que aquele que tem o Senhor Jesus Cristo caminha na luz. Quem crer e receber o Filho será salvo. Quem for fiel até a morte será salvo. Quem nele crer não perecerá, mas terá a vida plena e a vida eterna. Quem você vai escutar? Quem você está escutando? Quem está enchendo a sua cabeça com as ideias que você está cultivando? O mestre do engano ou o Deus da verdade? Vamos fechar os nossos olhos? E se você quiser se
comprometer ou renovar o teu compromisso com o Deus da verdade, eu queria que você fizesse isso agora, através de uma oração, falando: Deus, eu quero ouvir a tua voz em tudo. Eu quero renovar o meu interesse pela tua palavra. Eu quero ir aonde a tua palavra é explicada com fidelidade. Eu quero ler em casa. Eu quero o teu Espírito Santo para me dar entendimento, porque eu tenho tantas coisas para decidir e não quero estar enganado. Faz sua oração. Se você ainda não entregou a sua vida para Jesus, com certeza você tem andado no caminho de engano. Já deu em buracos que você sequer percebeu. Já acabou em situações que foram para você como uma armadilha, e ao invés de ser livre, você está cada vez mais preso. Hoje eu te convido a experimentar a liberdade. Entregue a sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Confia nele. Ouça a sua voz, porque ele é o bom pastor que guia as suas ovelhas para o lugar certo. Ele não conduz elas para o matadouro, ele conduz elas para o aprisco. Ele carrega nos braços, ele protege com a sua própria vida. Entrega a sua vida para Jesus. Renova o compromisso com Jesus. Vamos orar. Senhor, nosso coração é enganoso. O nosso mundo é permeado de mentiras e de vozes que parecem sábias, que falam coisas interessantes, mas nós sabemos que o engano também permeia a mídia, permeia a sabedoria comum, popular, permeia a filosofia, permeia as ciências. A tua verdade, Deus, aqui é importante para nós. Aquela palavra que criou o mundo, que profetizou a respeito do futuro e depois o concretizou, é a tua palavra que nos importa, e nessa noite nós queremos nos comprometer com ela. Que o teu Espírito Santo nos dê entendimento, e além disso nos dê fome e sede, para que dia a dia possamos buscar o Senhor na palavra e na oração, e ouvir a tua doce voz. Dá direção, ó Deus, para o meu irmão, minha irmã, que está enfrentando os dias difíceis, que não sabe o que será amanhã. Envolve elas, envolve eles, com a tua graça e o teu favor, e com a certeza, Pai, de que o futuro com o Senhor está garantido. Já foi decretado e consumado lá na cruz. Enche o coração de cada um de nós de esperança. É a nossa oração no nome de Jesus Cristo. Todos aqueles que concordam dizem